Oi, águias! Começando hoje o nosso Café com a Coach, falando sobre o medo e o quanto que o medo nos paralisa. E o quanto que eu tenho visto mulheres se depararem com essa situação de medo, de insegurança e o quanto que o medo tem prejudicado, seja na vida pessoal e seja na vida profissional. O medo, ele, na dose certa, ele é positivo e ele é bom para a nossa vida, porque é ele que vai nos dar a segurança, é ele que vai nos dar ali para não ir além. Então, ele é importante, é uma emoção, é algo que para a nossa vida é importante. Porém, quando ele é em uma dose elevada, quando o medo domina a nossa vida, isso acaba nos prejudicando porque ele traz a paralisia. E o Senhor me incomodou muito em relação a uma passagem, né, a uma palavra na Bíblia, que é quando Jesus ele anda sobre o mar. Então, lá em Mateus, no capítulo 14, fala sobre Jesus andando sobre as águas. Então, o que aconteceu? Jesus estava com a grande multidão e aí ele se retira para orar e ele fala para os discípulos pegarem o barco e irem remar. E os discípulos, eles vão e Jesus, ele vai fazer a sua oração. E aqui a gente já nota a importância do nosso espiritual, a importância da nossa fé, a importância da gente desenvolver uma intimidade com Cristo. E é o que eu tenho clamado muito ao Senhor, é que é essa intimidade com Ele, porque eu tenho notado que não basta você estar tratando o seu emocional, não basta você estar tendo resultados positivos se você não estiver na graça de Cristo. Se você não estiver voltada para Cristo. Se você não sentir o grande amor de Cristo. Se você não sentir esse amor que só Ele tem para dar. Porque o amor de Cristo, quando a gente se sente amada, a gente trata vários traumas da vida da gente. Nós mulheres, muitas vezes, temos até um namorado, um marido, ou uma família, e que é tudo muito bom na vida da gente, mas ainda assim a gente sente que falta ar. Eu recentemente tratei um caso exatamente como esse, que ela tem um relacionamento e é muito amada. O parceiro demonstra amor de várias formas, não tem nada de errado, porém, ela se sente incompleta pelos traumas da infância ou pela falta da figura paterna ou pela falta da figura materna, o que a deixa incompleta. E como é que eu trato esses traumas, além da gente fazer uma reprogramação, além da terapia, além de tudo isso? Não tem como fazer tudo isso se primeiro não sentir o verdadeiro amor, o primeiro amor, que é o de Cristo. O amor de Cristo, quando você tem o amor de Cristo como o noivo, como o pai maior, supre todo e qualquer problema na nossa vida. Então, por isso a importância da gente se voltar para o nosso primeiro amor. Se voltar para Cristo. E quando eu tenho essa segurança, essa certeza do amor de Cristo, eu não temo. Eu não vou temer a tempestade, eu não vou temer ao grande mar, eu não vou temer aos grandes obstáculos da vida. Porque primeiro eu tenho a minha vida firmada em Cristo. Eu tenho a minha vida baseada em Cristo e Ele me basta. Então, quando eu tenho a minha vida alinhada ao Senhor, eu consigo apresentar os meus projetos, a minha vida, a minha família. E quando vem a dificuldade, eu crendo nele, eu sei que eu vou vencer. Porque ele não dá nenhuma tempestade, ele não dá nenhum problema que eu não possa suportar. Que eu não possa vencer. Então, em tudo nós estamos aprendendo em Cristo. Mas para isso eu preciso estar em constante oração e meditação da sua palavra.
E é por isso que esse ano, eu quero trazer muito aqui nos nossos encontros tudo o que eu tenho de conhecimento teórico, científico, mas tudo à luz da Bíblia. Porque não tem como negligenciar a presença de Cristo na nossa vida e o que Ele pode fazer, porque Ele pode todas as coisas. Mas eu preciso me entregar a esse grande amor. Mas eu preciso me entregar a Ele, me livrando de toda culpa, me libertando de tudo que me fez mal, ou muitas vezes do meu orgulho, da minha falta de perdão, me quebrando na presença do Senhor para que Ele possa me dar forças para vencer. E superar tudo aquilo que ainda me trava, tudo aquilo que ainda me bloqueia, tudo aquilo que ainda me segura. Para que Ele possa me dar a visão de onde e tão longe eu posso chegar. E quando nessa passagem fala sobre Jesus andando sobre o mar, fala que ele estava orando e quando ele termina a sua oração, os discípulos eles já estavam bem distantes. Então Jesus, para chegar aos discípulos, ele vem andando sobre as águas. Olha só quão grandioso é o poder do nosso Deus. Quão grandioso é o poder dele andar sobre as águas. E aqui a gente vê o sobrenatural acontecer. Mas imagine que os discípulos eles estavam aflitos naquela madrugada, né, com a fúria daquele mar, com o vento, com tudo aquilo. E de repente, quando eles avistam Jesus andando sobre as águas, a palavra de Deus diz que eles gritavam com muito medo, achando ali ser um fantasma. E eu fico a me perguntar como eu me comportaria diante dessa situação. Será se eu acreditaria no sobrenatural de Deus, que Ele é capaz de andar sobre as águas? Ou será que assim como aqueles discípulos eu também gritaria um fantasma? Será se eu me assustaria com a presença de Deus andando sobre as águas? E aqui, uma ficha que cai para mim é o quanto que eu preciso acreditar no sobrenatural de Deus. O quanto que eu preciso acreditar que o Senhor pode fazer muito além do que eu consigo imaginar. O quanto que eu preciso acreditar na grandeza dele de fazer muito além. O quanto que eu preciso ter a minha fé inabalável em Cristo e conhecer Ele, mesmo diante das águas do grande mar. Os discípulos, eles deixaram o medo tomar conta e não reconheceram que Cristo estava ali andando nas águas, interpretando ali ser um fantasma e não o mestre deles. Entende como o medo muda a nossa visão? Entende como o medo, ele paralisa tanto que é capaz de nós não enxergarmos diante daquela escuridão, mesmo diante de tudo aquilo. Se não fosse o medo, eles não temeriam e eles reconheceriam que era Jesus. Mas por conta do medo, eles não conheceram que era Cristo e eles confundiram Cristo com um fantasma. O que é na sua vida hoje que você tem paralisado e que o medo tem te impedido de ver além? E que o medo tem te confundido? Na nossa jornada, na nossa trajetória, muitas vezes é isso que o medo faz com a gente. O medo, ele é tão grande que além de paralisar, nos faz confundir. Será que é realmente isso que eu estou vendo? Então são essas análises que você precisa começar a observar. O que eu estou vendo é Cristo ou eu estou distorcendo a minha visão? Então a minha visão, e eu falo muito a respeito da visão, principalmente a nossa visão positiva, de ver além, a nossa visão positiva de futuro, a nossa visão positiva de ver além do que os nossos olhos conseguem enxergar, mas que a gente só consegue quando a gente exerce a nossa fé.
Quando a gente exerce aquilo que aos nossos humanos a gente não vê, mas que através de Cristo a gente consegue ver. Mas que muitas vezes, pelo medo, você não consegue ver a grandeza das coisas. Pelo medo, muitas vezes é bem mais fácil eu ver as minhas dificuldades, é muito mais fácil eu ver os meus traumas, é muito mais fácil eu ver o que é anormal do que é de Cristo. É assim que acontece na nossa vida. A nossa visão, ela precisa estar de acordo com os nossos valores, e com isso a gente precisa ver que está à nossa frente, para que nós não venhamos a deixar que as dificuldades, que os impedimentos, que as pedras no meio do caminho venham a nos confundir. Porque é nessa hora que a gente perde a visão. Porque é nessa hora que a gente perde o direcionamento. E aí vem o medo e a gente faz o quê? Se desespera. A gente se desespera, entra o desespero, entra aquela angústia, entra a hora daquela crise. Porque quando é que vem a forte crise de ansiedade, ou a crise depressiva, ou a angústia profunda? É exatamente pela incerteza do que está à minha frente. A incerteza, a dúvida do que está à minha frente. A dúvida do que me espera lá na frente. Quando eu tenho uma visão clara do que está à minha frente, quando eu tenho uma visão clara que ali não era um fantasma, mas ali é Cristo que está na minha frente, eu crio coragem e eu venço o medo. Então, o que é ausência? Quando eu tenho a ausência do medo, eu crio coragem. Então, quando os discípulos eles viram Jesus sobre as águas, eles começaram a ter medo e confundiram Jesus com um fantasma, porque o medo tomou conta e a gente cria situações. Vocês já viram aquela hora que a gente tá com mais medo, por exemplo, medo de escuro, ou da noite, ou qualquer coisa. É como se algo que batesse, você já identifica e cria uma história do que tá acontecendo. É assim que o medo faz com a vida da gente. A gente cria histórias e que não são verdadeiras, mas a gente cria através do medo. E através do medo a gente pode até ver o que não existe. E foi o que aconteceu com os discípulos. Pelo medo deles, eles não viram Jesus, eles viram fantasma. E assim pode estar acontecendo na sua vida hoje. Por um medo ser tão presente na sua vida, você não consegue visualizar a sua vida lá na frente de outra forma, a não ser a história que você já criou. O fantasma que você já criou na sua frente. O fantasma que você já criou ali que te espera. E aí você vai seguindo rumo a isso. E aí é tão interessante que aí Jesus, imediatamente, ele se aproxima e ele fala assim para os discípulos: tende bom ânimo, sou eu. Sou eu, não tem mais. E sabe o que é que Jesus está dizendo hoje para mim e para você? Ele está dizendo: se anima. Tem de bom ânimo, se anima, se alegra. Sou eu. Sou eu que estou aqui. Sou eu que estou aqui na tua frente. Sou eu que estou aqui diante de você. Por que se entristecer? Por que desanimar? Por que se preocupar? Se eu estou aqui diante de você. Se eu estou aqui na tua frente. Então, o que é que está impedindo a sua visão? O que é que está bloqueando a sua visão para ver o que você pode ir além? Quando eu descubro o que está bloqueando a minha visão e eu começo a tratar, eu começo a ver um novo além. Eu começo a ver um novo que me espera do outro lado. Eu estava tratando essa semana um caso da terapia no individual exatamente sobre isso. De uma cliente que ela quer uma mudança de vida, que ela deseja muito algo, mas por medo, porque quando ela pensa nessa mudança, ela vê tudo que pode dar errado e não consegue observar que pode ser uma chance de uma virada de algo muito bom. Mas por medo, a visão dela só consegue observar
o lado escuro. A visão dela só consegue observar que se acontecer essa virada, vai dar tudo errado. E quando eu trabalho a minha mente muito para esse negativo, quando eu trabalho a minha mente muito para o que vai dar errado, eu estou seguindo essa energia. Mas quando eu olho para a minha vida que tem algo lá na frente, e que o que está tapando, o que tapa os meus olhos de ver essa nova realidade, eu preciso tratar, vencer, superar. Porque foi assim, gente, por exemplo, que aconteceu com Paulo. Paulo, ele ficou cego. Foi tirada a visão de Paulo, para ele poder enxergar mais além. E aí ele diz que é como se que tirasse as escamas dos olhos deles. E é o que acontece na vida da gente. A gente precisa tirar as escamas que estão nos nossos olhos para conseguir enxergar além. E isso precisa ser seu intensamente dentro de você. Você precisa acreditar. E é só seu. Porque as pessoas, elas podem não concordar, elas podem rir de você, elas podem criticar de você, elas podem não ver potencial em você. Mas quando você enxerga Deus no negócio, quando você enxerga Deus à sua frente, você vai fazer o que Pedro, quando entendeu, fez. Então, quando Jesus chegou e disse: ei, tem bom ânimo, ei, se alegra, sou eu que estou aqui na tua frente, não tema, para com esse medo, para com essa dúvida, para com essa incerteza, sou eu que estou aqui. E quando ele fala isso, Pedro, ousado como ele era, ele desafia o próprio mestre e ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Então Pedro, ele olha, ele reconhece Cristo, mas ele desafia. E ele fala para Jesus que se for ele, me faz andar. Mesmo na ousadia. Olha só, a gente precisa observar a reação de Pedro. Se ele viu que era Jesus e que era o Todo-Poderoso, ele poderia ir automaticamente, racionalmente, emocionalmente, assim, pensando rápido, já ir sobre as águas, encontrar desesperado com Jesus e afundar. Mas ele sabia que bastava a palavra do Senhor para dizer vem, para ele poder ir. Que precisava que o Senhor ordenasse. Porque lembra que tudo que foi criado foi pela palavra do Senhor. A criação do mundo foi pela palavra. E o Senhor disse: haja luz, e houve luz. E o Senhor disse que haja o firmamento dos céus, e houve o firmamento dos céus. Entende que tudo foi pela palavra. O quanto que a palavra de Deus, ela tem poder. O quanto que o sim de Deus tem poder. E é esse sim, é essa voz que a gente precisa ouvir. E há quanto tempo que talvez você não tenha ouvido a voz de Deus, ou talvez você diga assim, mas eu não consigo, mas eu não sei. Isso a gente busca. E essa intimidade com Deus, esse buscar de Deus para vencer todos os nossos medos, a gente busca. Porque na palavra dele diz: buscar-me-eis e achareis. Quando me buscardes de todo o coração. Em qual intensidade você tem buscado a Cristo? Em qual intensidade você tem mergulhado no profundo com Cristo? Em qual intensidade você tem buscado a Ele? Então é sobre você buscar a Ele e encontrar. Quando eu busco, quando eu estou à procura de algo e eu não me canso até encontrar. Então esse é muito claro, de que quando eu busco, eu encontro. E Pedro, ele se permitiu ouvir a voz, a ordenança, me manda aí, que eu vou. E aí é quando Jesus responde para ele, então vem. Vem. E quando Jesus diz, vem, Pedro, a palavra de Deus diz, e Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção.
Olha que profundo. Pedro queria ouvir a voz de Deus, queria a voz do Senhor dizendo, vem. E quando ele ouviu a voz de Deus dizendo, vem, ele tinha certeza, agora eu posso ir. Eu ouvi a voz de Deus dizendo assim, pronto, vai. Então agora eu não tenho dúvida, eu não tenho medo, não tem medo que me impeça de andar por sobre as águas. Entende como por isso que é tão profundo quando eu tenho esse relacionamento com Deus? Para vencer coisas que talvez sejam muito profundas na sua vida. Dores que talvez sejam muito profundas. Traumas que talvez sejam muito profundas. Sabe? Aquela falta, aquela dor. Ou da falta da presença do seu pai. Aquela dor, aquele trauma, aquela angústia outra vez da ausência de sua mãe. Aquela dor, aquele trauma talvez de alguém que te feriu e que você não está conseguindo avançar. Porque essa dor é mais forte. E isso te paralisa e isso se transforma em um grande medo. Mas quando você se encontra em Cristo e que basta uma palavra dele dizer, ei, vem. Você supera, você vence tudo isso. E quando Pedro ouviu, vem, ele toma a decisão de ir. E oportunidades, elas estão à nossa volta a todo tempo. Mas o quanto que você tem se preparado para a oportunidade? Muitas oportunidades a gente pode criar, sabia? Tem oportunidades que eu crio, mas eu preciso estar em constante preparação. O quanto que você tem se preparado para viver o que você deseja. O quanto que você tem se preparado para alcançar o que você deseja. O quanto que a tua visão de onde você quer estar, com quem você quer estar, como você quer estar, está clara. Pedro, ele tinha clareza. Ele queria andar sobre as águas. Ele pediu a autorização do Senhor. O Senhor disse, vem. E ele andou sobre as águas. O quanto que você tem clareza do que você quer. E o quanto que você tem agido para que isso aconteça. Porque não basta você pedir. Não basta você escrever os seus sonhos. Agora, início do ano mesmo, a gente vem, trabalha metas, trabalha objetivos, trabalha o quadro dos sonhos. Mas não basta você escrever, desenhar e deixar lá. Eu preciso agora da atitude. Eu tenho clareza, eu já sei o que eu quero, sei onde eu quero chegar. Eu preciso apresentar esses projetos através das minhas profecias, das minhas declarações, da minha confiança em Cristo, que tudo será conforme a vontade dele, e apresentar o projeto diante de Deus, que é onde a gente aprende como fazer isso. Mas agora eu preciso de ação. E a minha ação é que vai me tirar da paralisia que o medo me gerou. Para me vencer esse medo que tá me parando, eu preciso de atitude. Ah, Josi, mas eu já fiz de tudo. Será se você realmente já fez de tudo para sair de onde você está? Será se realmente você está agindo? Será se realmente está tendo atitude? Assim como Pedro teve a atitude de sair andando e ele andou sobre as águas também. Só que às vezes, o que é que pode acontecer? Ele começou a andar, mas lá na frente ele se distraiu. Sabe com o que foi que Pedro se distraiu? Com a força do vento. Talvez não seja distrações, coisas desse mundo que tem te distraído. Mas talvez o que tem te paralisado e causado esse grande medo é o grande vento da sua vida. É esse grande problema. É essa grande tempestade que tem te segurado. E você não consegue agir. Porque tem te distraído. Você estava talvez até seguindo em algum momento.
mas você olhou para o vento, te distraiu. Quando Pedro olhou para o vento, ele foi reparar a força do vento. Ele teve medo. É muito profundo. Quando eu deixo o problema da minha vida me dominar, é a hora que vem o grande medo. Ele até conseguiu andar, mas aí ele observou, tá ventando muito. Então ele teve medo. Qual tem sido o seu grande medo hoje? O que é que tem travado a sua vida hoje? O que é que tem te impedido de avançar hoje? Isso é o que está te segurando. Isso é o que é a grande âncora que está te bloqueando de avançar. E eu preciso dar nome para esse medo. Não é quando você fala assim, mas eu tenho medo. Mas medo de quê? Qual a origem desse medo? Qual a origem dessa dor? Qual a origem desse grande problema? Eu preciso identificar. Pedro, ele teve clareza. Foi o vento forte. A força do vento. E às vezes vem na nossa vida. Mas eu preciso, em tempo hábil, identificar. E vencer. Mas o que acontece com algumas pessoas é que elas paralisam. Elas deixam o medo dominar. Deixam o medo tomar conta. Paralisam e ficam ali. E passa dias, passa meses, passa anos e você no mesmo lugar. E você não consegue sair. Porque você se sente sozinha. Porque você não tem mais forças. E aí vem os pensamentos acelerados. Aí vem as noites mal dormidas. Aí vem as crises de ansiedade. E aí daqui a pouco transforma em enfermidades que o corpo começa a colocar para fora. Então são sempre sinais. Quando tudo começou, quando você deu lugar para esse medo dominar a sua vida. Então quando Pedro viu a força do vento e ele teve medo, o que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. Entende como o medo destrói a nossa vida? Porque eu começo a afundar e eu começo a morrer aos poucos. Porque eu vou tirando de mim aos poucos. Porque o medo ele vai tirando a minha essência, o medo vai tirando a minha certeza de vida abundante em Cristo. Mesmo ele estando diante de Jesus, mesmo ele tendo ainda andado, mesmo ele reconhecendo que ali era Jesus, ainda assim, ele tirou os olhos de Jesus, que estava à sua frente, e ele olhou para a força do vento. Entende como todas as vezes que a gente tira a nossa visão do que a gente deseja, quando a gente tira o foco da nossa visão, do caminho a seguir, eu me distraio com alguma coisa e eu afundo. E isso é pra você e isso é pra mim. Eu tenho sentido muito isso, o quanto que eu preciso olhar pra esse caminho e me firmar nesse caminho. Porque se eu me distraio com alguma coisa, se eu me deixo levar pelo problema que vem, eu me destruo aos poucos e eu fico paralisada. Porque eu deixo o problema dominar a minha vida. Então, quando Pedro olhou para a força, tirou os olhos de quem estava à frente dele, que era Cristo, ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele começa a gritar: Senhor, salva-me. Diante da dor que você passa hoje, ou da angústia, ou da tristeza que ainda invade o seu ser, ou desse medo que você ainda sente tanto, a quem você tem pedido socorro? A quem você tem clamado por socorro? A quem você tem
falado, a quem você tem desabafado. Às vezes a gente desabafa com todo mundo. A gente fala da vida da gente para todo mundo, do problema pra gente, todo mundo. Mas a gente esquece o poder da oração e de colocar diante de Cristo todas as nossas dores, todos os nossos problemas. Porque a palavra diz que ele já levou sobre si na cruz do Calvário. Mas a quem você tem clamado por esse socorro? Será se você tem ido na fonte certa? Ou será se você tem batido nas portas erradas? Você tem procurado os meios errados para conseguir te aliviar, para conseguir a sua cura, para conseguir a coragem que você precisa. Mas quando Pedro estava afundando, ele lembrou-se de quem estava à frente e ele pede socorro, Senhor, salva-me. E quando ele pede por socorro a Cristo que estava ali à sua frente, olha só o que a palavra diz. Jesus estendeu imediatamente a mão. E aqui a gente vê mais uma forma de fé, talvez. Você tenha identificado nessa palavra que vencer o medo foi quando ele andou sobre as águas. Mas eu vejo que ele venceu muito mais o medo dele quando ele estava afundando. Porque é quando você está afundando, quando você olha assim, mas não tem mais jeito para mim, eu estou morrendo. Eu estou morrendo aos poucos, eu não vejo luz na minha vida, eu não vejo isso acabar, isso está me destruindo. Mas aí nessa hora você lembra do socorro de onde vem. E foi nessa hora que Pedro usou muito mais a sua fé. E foi tão forte o clamor de Pedro que imediatamente, olha só, imediatamente o Senhor estendeu a sua mão. Quando a gente está na intensidade certa diante do Cristo, ele estende a sua mão imediatamente. Imediatamente o Senhor ouve e atende. Então, por que temer se ele está pronto para te ajudar? Por que temer se ele está na tua frente só esperando o seu clamor? A sua ação, a sua atitude. E imediatamente o Senhor estendeu a mão, segurou na mão de Pedro e ainda lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Do que é que você está duvidando? Do que é que você teme? E por que você duvida tanto que o melhor está na tua frente? Homem de pequena fé, foi isso que o Senhor falou. A nossa fé, ela precisa ser grande. E o grande de Deus, sabe o que é? Do tamanho de um grão de mostarda. Do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue mover montanhas. A menor semente. Então, quando eu uso a minha fé, eu adquiro ousadia, coragem. Eu adquiro força. Ninguém sabe de onde vem. Eu adquiro a alegria de viver. Onde foi que você perdeu o seu sorriso? Onde foi que roubaram a tua alegria? Onde foi que roubaram de você a tua essência? Quais foram as capas que jogaram sobre você e que você não tem conseguido se libertar? E que hoje você precisa ousar. E que hoje você precisa renovar. E que hoje você precisa dizer: chega! Eu não aceito, isso não faz parte de mim, isso não faz parte de quem eu sou. Isso não faz parte da minha natureza divina, que o Cristo colocou em mim. E eu decido ser diferente, eu decido fazer a diferença. E eu decido, em Cristo, vencer
a tempestade, vencer o mar. E esse problema, e esse medo, e essa dor não vai me paralisar. Não vai me segurar. Porque eu sou mais forte ainda é quem está em mim. E assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. E assim que Jesus pegou na mão de Pedro e os dois entraram no barco, o vento parou. Quando você sentir a mão de Cristo, e olha o que eu falei inicialmente na live, quando você sentir esse amor puro, verdadeiro e genuíno, o vento vai cessar. Vai vir a calmaria. Mas você precisa, nesse processo, abraçar o Senhor. Sentir a mão de Deus pegando na sua. E quando o vento parou, então os que estavam no barco adoraram e exclamaram: verdadeiramente é o Filho de Deus. Que a sua adoração seja do hino de vitória. É essa certeza que você precisa ter. É essa a intenção que você precisa ter. De confiar em quem pode te tirar de onde você está. E lá na frente poder cantar o hino da vitória. Adorando verdadeiramente a quem tem o poder sobre os céus e a terra. Que essa palavra, eu tenho certeza que tem o direcionamento certo. Talvez para você que tem esse problema que tem te incomodado há muito tempo, talvez há anos, essa dor que te incomoda, esse vazio que tem dentro de você e que nada consegue preencher. Quando você se agarrar a essa palavra, quando você se agarrar a essa mensagem, quando você se agarrar a essa vitória, que o medo não te domina, mas que Cristo tá ali com a mão estendida, só esperando você pegar para te tirar. Daí você vai entender o quão grandioso ele é na sua vida. E o vento vai cessar e é o momento de cantar o hino da vitória. Certo, meus amores? É isso. Eu tinha preparado outra coisa totalmente diferente disso que eu falei pra vocês. Mas eu tenho certeza que teve o direcionamento certo. Que Cristo abençoe poderosamente a vida de vocês. E se pra alguém fez sentido essas palavras, me manda o feedback, fala pra mim, porque eu amo ouvir de vocês. Deus abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo Café com a Coach.